Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, e queremos ser gratos a Ti todos os dias por nos abençoar, com vida, por nos abençoar com tudo que precisamos para o dia de hoje. E se tiver difícil, Senhor, nos ajude a carregar a cruz, nossa cruz de cada dia. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria fazer essa leitura de hoje. As leituras têm me tocado muito, me emocionado muito. E eu tenho certeza que é por misericórdia de Deus mesmo, o Espírito Santo trazendo aquilo que precisamos tratar no nosso coração, né? E as leituras que a igreja nos traz hoje estão a primeira leitura em Ezequiel 47, do 1 ao 9 e o 12. O Salmo é o 45, entre parênteses, e 46. E o Evangelho é o de João 5, de 1 a 16. E as leituras de hoje vão nos trazer uma verdade que muitas vezes a gente até já ouviu, até já meditou sobre ela, mas é uma palavra que precisa ser renovada todos os dias. Jesus é fonte de água viva. Jesus é fonte de água viva. Glória a Deus pela palavra de hoje, porque ela nos toca profundamente. Ele é a fonte de água viva. E é interessante quando buscamos, né, sobre as águas, e Jesus sendo fonte mesmo de água viva, quando buscamos na palavra de Deus sobre as águas, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, já nos diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As águas já estavam desde o início, já estavam lá. Quanta bênção, né? Na primeira leitura, então, só rapidamente um contexto do profeta Ezequiel, ainda falando, né, do exílio que o povo de Deus vivia na Babilônia, esse exílio que foi muito sofrido para o povo de Deus, mas também foi muito cômodo, a capacidade que temos de nos adaptar ao que não nos exige muito. Talvez seja muito mais fácil do que remarmos, né, para a direção que realmente devemos caminhar. Então, ali o profeta, Jerusalém estava destruída, né, e um anjo leva o profeta a ter uma visão de Jerusalém restaurada, porque ele vê. Desculpa o barulho já, viu, gente? Porque ele vê uma fonte de água jorrar do templo. A água nascer do templo e jorrar. O templo é Deus, né? E essa água que jorra de Deus, abençoando, purificando, né? É uma palavra de esperança. Essa palavra, enquanto eu estava lendo, eu me lembrei, e acho que faz sentido aqui, porque ele lá vai falar que a água jorrava do lado direito do templo. Quem não vai pensar, né, na água que jorrou do lado direito de Jesus, no momento da cruz, em que ele foi perfurado por uma lança, e dali jorrou água e sangue. Então, por isso a inspiração de hoje é que Jesus é a fonte de água viva. E isso nos faz pensar que e a água ali também, só acrescentando, ela tinha e ainda tem pra gente hoje a conotação mesmo de vida. Porque ali viviam da agricultura, né? Viviam do cultivo, viviam do pastoreio, e a água é que levava a vida a brotar. Então, era
era algo que trazia esperança, que trazia mesmo a alegria, né? Então, essa visão de Ezequiel que o anjo leva, né? Ela, só aqui fazendo mais outro ponto, né? No Evangelho também tem o anjo que também nos remete à água. Depois a gente vai ver isso, só para marcar aqui. E aí então esse rio vai correndo, e o anjo leva ele a entrar nesse rio, que começa raso, vai para o médio e aí o profeta vai até águas mais profundas em que ele já não consegue mais por si só, né, se debater contra essa água. Então o rio vai ficando cada vez mais fundo e isso também nos remete à nossa caminhada de fé. A nossa caminhada de fé, ela às vezes é rasa, e o anjo ali convida Ezequiel a se aprofundar na vida com Deus, na fé. A missão dele era grande ali, era de levar esperança para o povo, né? Então, Deus nos chama mesmo a caminhar mais profundamente, com mais fé, nesse mergulho nas águas profundas, na fonte de água viva. Claro que também vamos fazer referência à mulher no poço em Samaria, em que Jesus diz assim, se você conhecesse, saberia que essa água é fonte de água viva, que ela estaria diante da fonte de água viva, uma água que não acaba mais e que sacia nossa sede para sempre, né? A ponto de que, olha que interessante, né? Na visão, tudo vai se frutificando e lá ainda fala assim, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Isso para nos dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus, sendo fonte de água viva, ele não vai nos deixar faltar o alimento espiritual, o alimento que nós precisamos para todo dia. E lá ainda vai falar que essas águas vão se encontrar com as águas do mar, pensando ali que na região, né, tinha o Mar Morto, tem o Mar Morto, né? Um mar com excesso, né, carregado de sal, saturado de sal, e que ali nenhuma vida cresce. Olha que coisa, né? O sal no bom tempero, na medida certa, ela é um tempero da vida, mas em excesso ela não cresce vida ali. Mas o anjo ainda vai revelar para ele que a fonte de água viva vai trazer vida para este mar que está repleto de sal. Nossa vida aqui, então, cheia de pecado, a fonte de água viva vai nos lavar e nos purificar. Glória a Deus, que palavra bonita, né? E ele ainda diz assim, que eu queria ler, Deus está no Salmo. O Salmo é o que eu marquei aqui de modo muito especial. O Salmo vai nos falar que Deus é nosso refúgio, nossa força e que nada temeremos. Mesmo que as águas estejam agitadas, Deus está conosco. Pega aqui essa referência das águas agitadas, da fonte de água viva, para a gente depois refletir no Evangelho. E o Salmo ainda fala assim de modo muito bonito, Deus está no seu centro, ela é inabalável, desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Glória a Deus, que maravilha. E o Evangelho vai nos falar da cura de um paralítico, aquela passagem do tanque de Betesda em Jerusalém, depois do segundo milagre, e um anjo, e aí nesse poço ficavam muitos doentes ali em volta, porque em algum momento
o anjo do Senhor agitava as águas, e o primeiro que entrasse nela estaria curado. Era curado. Então, olha, essa água agitada do poço de Jerusalém, né? As águas agitadas em que mesmo assim Deus está conosco, do Salmo, e a fonte de água viva que nasce de Jerusalém. Olha que bonito. Então, e aquele paralítico, ele nunca conseguia entrar no poço. Ele nunca conseguia, ninguém o levava para o poço. E às vezes a gente realmente não tem ninguém que nos leva para Deus. Por isso é importante a gente ser presença de Deus onde a gente for. Porque muitas vezes a única chance da pessoa encontrar Jesus pode ser no encontro com você. Por isso precisamos ser aquele que leva Deus por onde a gente vai. E peço a Deus que todo dia transforme nossa vida para que a gente consiga ter essa constância da presença de Deus, né? E aí Jesus vai lá estar com aquele homem. Tá muito barulho aqui, gente, me desculpe. E Jesus vai lá estar com aquele homem e Jesus pergunta para ele: queres ficar curado? E olha, na inocência deste homem paralítico, assim como a mulher no poço, né? Ele fala assim, por não saber diante de quem está, ele fala assim, mas eu não tenho ninguém que me coloque na água. Mas Jesus era a própria fonte de água que curava, né? E aí Jesus então diz para ele, esse homem estava ali há 38 anos, diz a palavra de Deus. Há 38 anos esperando que alguém o levasse. Meu irmão, minha irmã, quantos estão esperando, nos esperando, para levarmos a palavra de Deus até ele, levarmos a uma experiência com Jesus? Olha esse compromisso da evangelização. E aí Jesus fala com ele, levanta-te, toma teu leito e anda. E assim aconteceu. Porque ele não precisava entrar na água. Porque ele estava diante da fonte da água. Essa fonte inesgotável. Não precisamos nos prender em coisas que esse mundo quer que a gente crie apego. Não vamos nos apegar em falsas promessas, porque só Jesus é mesmo nossa fonte inesgotável de água viva. Clame a Deus por esse dia, clame a Deus pela sua cura, pela sua salvação e da sua família. Porque através de você, assim como aquele anjo levou o profeta a ver essa fonte de água viva e através ali do profeta levar a esperança, Deus hoje fala para você que você é aquela ou aquele que vai anunciar uma fonte de água viva que vai lavar sua casa, que vai purificar sua casa. Tome posse. Aquele que hoje reza sozinho, um dia rezará com todos. Glória a Deus, que bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.